Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O texto que nós acabamos de ler traz, na realidade, 2 cenas distintas. Uma que acontece como cena terrena e a outra que aparece como sendo uma cena celestial. Se você pegar aí na leitura, se você pegar o texto, você vai ver que os primeiros versículos, do 19 até o 21, você tem a cena terrena e depois você tem a cena celestial. E é importante a gente perceber nesse texto que ele traz algumas coisas diferentes daquelas que eram comuns na época em que o texto foi escrito. E a primeira coisa que acontece aqui é uma inversão muito diferente daquilo que aquela sociedade estava acostumada. A primeira coisa que aparece é o fato de ter um homem rico que você nem sequer sabe o nome. O texto não fala no nome dele, não sabemos quem é, mas ele é apenas apresentado como um homem rico anônimo. O texto deixa claro que esse homem era descrito como um homem de extrema honra e de altíssimo status. O texto diz que ele vestia púrpura e linho finíssimo. Não era apenas ser rico, era ter aquela atitude que hoje em dia está na moda de ostentar um luxo, que nesse caso era associado ou à realeza ou ao sacerdócio, porque eram eles que usavam ou linho finíssimo ou a cor púrpura. Então nós temos logo na primeira cena um homem rico que não sabemos o nome. Isso era algo estranho naquela sociedade, porque as pessoas de maior projeção eram valorizadas, eram nominadas. E aqui nós temos um rico que nem sequer sabemos o seu nome. Sabemos que o seu estilo de vida, que é descrito como alguém que vivia no luxo, mostra que ele é alguém que acumulava honra e bens para si mesmo, falhando naquilo que deveria ser o seu papel social. Portanto, um homem rico, um homem voltado para si mesmo,
e nós não sabemos o seu nome. O segundo personagem é apresentado com o seu nome, é Lázaro. Esse tem nome, mas ele é alguém no lado oposto da sociedade daquele homem rico. Ele é apresentado como alguém pobre e como alguém que está numa situação de grande necessidade. Na cultura daquela época, ser alguém sem nome, anônimo, era um sinal de vergonha. Aqui nós temos um homem de quem não se esperava que se soubesse o nome, porque era quase que um mendigo, mas ele é nomeado, é Lázaro, um homem que é apresentado com o seu nome, e temos aqui a primeira inversão das coisas na maneira daquela sociedade pensar. Quem devia ser valorizado, nem sequer sabemos o nome, e quem deveria ser alguém sem importância, é dado a ele o nome, e é descrito como alguém que dependia daquele homem sem nome. O texto diz que ele estava à porta do rico, e isso fazia dele alguém que se colocava diretamente dentro da esfera de responsabilidade daquele homem rico. E aqui nós temos que entender que na nossa sociedade é muito diferente do que acontecia na época. Quando alguém estava próximo ao lar, próximo ao círculo de alguém abastado como esse homem, naquela sociedade se pensava que ele, Lázaro, esse homem pobre, por estar ali, era responsabilidade de quem? Do homem rico. Aliás, na compreensão daquela sociedade, na medida em que o homem rico ajudasse a Lázaro, maior seria a honra dele. Ou seja, ele seria ainda mais valorizado naquela sociedade se ele ajudasse aquele homem que estava à sua porta. Na economia da época, na maneira de pensar a realidade da época, era dever do rico agir como benfeitor e cuidar dos pobres à sua porta. Isso traria honra para aquele homem. No entanto, o que a gente vê aqui é que esse homem rico falha como benfeitor e falha claramente nesse dever. O texto diz que Lázaro queria apenas as migalhas, não um banquete, mas apenas as migalhas que caíam do banquete, que caíam da mesa daquele homem rico, ou seja, restos insignificantes, mas nem isso ele recebia. Veja a realidade, veja a primeira cena, uma cena terrena. Um homem rico que deveria ser valorizado, não sabemos o nome, e um homem pobre que não devia ser nominado é apresentado como alguém necessitado e que está debaixo da patronagem daquele homem rico e não recebe nada dele, nem sequer as migalhas que caíam da mesa. E para completar essa cena, aparece a figura dos cães lambendo as feridas de Lázaro. E esse nós podemos dizer que naquela compreensão da época seria o ápice da sua degradação. Hoje a gente pensa em cães como pet, né? Como alguma coisa que você cuida. Tem gente que cuida melhor do cão do que cuida do filho. Mas não era assim na época. Os cães lambendo as feridas de Lázaro eram, na realidade, não animais de estimação, mas animais considerados impuros e muitas vezes selvagens. E isso mostra que Lázaro está numa condição subhumana, totalmente fora da proteção daquela sociedade e daquela comunidade. Quando o rico nega a ele até mesmo as migalhas, ele trata a Lázaro pior do que ele tratava os cães. E aí então, nós podemos olhar para essa cena e pensar, onde é que está o problema nisso? Onde é que está, o que é que Jesus está querendo mostrar com isso? Por que ele conta essa história? O que Jesus vai apontar nesse caso é algo que é muito comum nos nossos dias, o chamado pecado de omissão. Não é o que o homem rico faz, mas é o que ele não faz. Normalmente a gente usa na igreja uma distinção entre duas formas de pecado: o pecado de omissão e o pecado de comissão. Pecado de omissão é o que você devia fazer e não fez,
E o pecado de comissão é aquele que você não devia fazer e fez. No caso aqui nós temos claramente um pecado de omissão. Aquele homem rico violou o código cultural da sua época, falhou em usar a sua riqueza para criar obrigações e sustentar a comunidade. A sua riqueza ele a possuía às custas de Lázaro e de outros como ele. Ele, como um guardião de bens, é absolutamente inepto. Não é aquilo que a gente aprende no Novo Testamento como um mordomo fiel, longe disso. Essa é a realidade do rico. Mas aí nós temos uma outra inversão, porque muda a cena. Agora, aquela cena terrena é transferida para o céu. E aí você tem uma grande inversão. Agora a inversão é não só pequena, não só como a primeira, mas agora ela é total e completa. O que é que causa essa inversão? O elemento mais nivelador que existe em todas as épocas, a morte. Morreu Lázaro, morreu o rico. E você deve ter percebido aí que a morte não só atinge a todos, mas ela também é apresentada aqui como aquela que corrige as distorções da justiça humana. E você vai perceber a grande inversão que aparece aí. Lázaro é carregado por anjos e levado até o seio de Abraão. Aquele homem que estava mendigando a porta do rico, agora ele é carregado por anjos, e essa é uma honra indescritível. É colocado, segundo o texto, no seio de Abraão, a posição de maior honra e intimidade no banquete celestial. Viu o que se diz a respeito do rico? Morreu e foi sepultado. Se no começo a gente não sabia nem o nome dele, agora simplesmente ele morreu e foi sepultado. Você percebe onde está a inversão? Naquela sociedade era exatamente o contrário disso. O homem rico seria extremamente valorizado, o seu funeral seria extremamente frequentado, todo mundo ia lá pelo menos para dizer, estamos aqui. E o que o texto diz? Lázaro, aquele homem pobre, sem ter nada, um homem que estava ali necessitado, é levado ao seio de Abraão por anjos. E aquele homem rico, que deveria ser o que não foi, por pecado de omissão, ele simplesmente foi sepultado. A sua honra terrena termina com um simples funeral. E o texto, na tradução que nós usamos aqui, fala que no Hades ele está sendo atormentado. O Hades é a palavra usada na época do Novo Testamento para descrever o lugar da habitação dos mortos, sem maiores detalhes, sem explicar como é que é e como é que não é. Esse texto aqui não trata de céu e inferno, não é esse o assunto dele, mas o texto mostra que ambos morreram, um foi para junto do seio de Abraão, o outro ficou no Hades sendo atormentado. Ele, o rico, que tinha tudo, agora pede por misericórdia. Na perspectiva da cultura mediterrânea, daquela região, o rico teve a sua porção de boas coisas na vida terrena e agora acabou a sua cota. Agora, Lázaro, que só teve coisas más, recebe a sua porção de bens no reino de Deus. E aqui nós vemos como o ensino de Jesus começa a mostrar que o próprio Deus usa a morte como uma forma de reequilibrar as coisas. Não são como as pessoas pensam, não era como aquela sociedade imaginava, o reino de Deus é completamente diferente. E aí então nós vamos ver um diálogo nessa cena celestial. O diálogo demonstra que aquele homem rico continua cego. Ainda que ele estivesse no Hades, o homem rico mantém a sua mentalidade de patrono. Ele vê Lázaro não como uma pessoa, mas como um servo. Tanto que ele diz assim para Abraão: manda o Lázaro ir lá.
falar para os meus irmãos, para eles não me imitarem. Ele está no Hades, sendo atormentado, e a mentalidade dele ainda é a de que ele é superior a Lázaro. Manda ele lá. Ele não pede desculpas, ele dá ordens. Ele ainda não entendeu a natureza do seu pecado. E a resposta de Abraão é crucial. Lembra-te que recebeste os teus bens em vida. E essa palavra que aparece aí, recebeste, pode ser lida como recebeste à custa de outros. Você já teve a sua recompensa. É isso que Abraão está dizendo para aquele homem rico. E aí então o texto diz que há uma separação, um abismo intransponível, um grande abismo, que é o que separa onde está o homem rico de onde está Abraão e Lázaro. O grande abismo, o abismo intransponível, não é um castigo arbitrário, mas a consequência natural e social da vida daquele homem rico. Ele se colocou do lado do abismo, da riqueza egoísta, separado dos pobres como Lázaro. Na morte, essa separação se torna fixa. Foi ele que escolheu, foi a opção dele. Aquilo é só consequência do que ele viveu. E aí então vem o argumento final do rico. Ele diz assim para Abraão: Pai, se alguém entre os mortos for ter com os meus irmãos, eles se arrependerão. E esse argumento é refutado de maneira irônica por Abraão. Ele já tem Moisés e os profetas, ou seja, ele já tem a Torá, que repetidamente ordena a justiça social e o cuidado com os pobres. Eles já sabem o que tem que fazer. Aliás, ele, o rico, também sabia, só não fez. E ele pede: manda alguém lá para alertar meus irmãos. E o ponto final desse pedido de Abraão, do homem rico para Abraão, é: manda alguém lá, manda Lázaro. Quem sabe eles ouvem alguém ressuscitado. E a resposta de Abraão é essa: se eles não ouvem a lei divina, não ouvirão nem mesmo um milagre espetacular. E o texto termina com uma afirmação que aparentemente não tem muito sentido, mas que é uma crítica direta aos religiosos da época de Jesus. Ele diz: ainda que alguém ressuscitasse e fosse lá, eles não acreditariam. Do que Jesus está falando? Do que o Evangelho está falando? O ponto final dessa parábola é uma crítica à liderança religiosa, principalmente aos fariseus, a quem Jesus já estava falando no capítulo anterior, desde o capítulo 16, 14. Embora eles conhecessem a lei perfeitamente, sabiam de cor, falhavam em praticar a sua essência. Os fariseus, assim como esse homem rico e seus irmãos, já não tinham mais a prática da justiça econômica e da misericórdia. Eles são como irmãos do rico, mesmo diante do maior sinal de todos, a ressurreição de Jesus, eles ainda não acreditavam no Evangelho. E sabe de uma coisa? Até hoje tem gente assim. Até hoje tem gente que acha que as coisas do Evangelho são muito bonitas, mas não para mim, mas não para que eu tenha que adotar na minha vida. E aqui nós temos uma crítica de Jesus direta àquela situação de quem se julgava dono do conhecimento de Deus, mas não praticava as coisas mais básicas. Olhando para esse texto, nós podemos concluir que a parábola do rico e Lázaro não é primariamente sobre céu e inferno, mas é uma sátira social e cultural muito poderosa. Primeiro porque condena o uso da riqueza fora do seu objetivo principal, algo que normalmente a gente não presta atenção. Deus não nos dá além do que nós precisamos para que a gente faça ostentação, mas para que nós sejamos instrumento de bênção para aqueles Lázaros com quem convivemos. Esse é o objetivo. Ao mesmo tempo, essa parábola anuncia a inevitável inversão que Deus
operará, onde os valores de honra e vergonha do mundo serão totalmente virados de cabeça para baixo. É o que temos nessa situação da cena celestial. Tudo aquilo que pensavam era o contrário. E é assim no reino. Não é como o reino desse mundo. E finalmente, essa também é uma crítica à elite religiosa da época por sua cegueira em não aplicar os princípios da lei à vida econômica, ainda que aparecesse alguém ressuscitado, como o próprio Jesus ressuscitou. Eles continuavam crendo do mesmo jeito e não aceitando o amor de Deus. Com isso nós podemos dizer que esse texto define a verdadeira fé, não como uma crença em milagres, mas como obediência prática aos mandamentos de Deus, principalmente aqueles que se referem ao cuidado àqueles que estão próximos de nós, que são os Lázaros com quem nós convivemos e que nós, muitas vezes como esse rico, fazemos de conta que não os vemos. Que nós possamos olhar para esse texto e possamos ser ensinados como esse homem rico foi. Que nós possamos não depender de aparição de anjos, mas obedecer a palavra, para que nós sejamos instrumentos de bênção, e é por isso que Deus nos dá além daquilo que necessitamos. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.